Nossa primeira videoaula no canal e a gente vai aprender esse modelo de bolsa, nossa bolsa palomita, que eu trouxe com uma lateral diferente, o fecho lindo e maravilhoso e com esse padrão de pontos maravilhosos. E essa alça que eu amo, acho lindíssima, meus clientes amam esse modelo de alça, tá? Espero que vocês gostem, então, e bora lá pra videoaula. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o canal, ainda mais que eu tô começando. Muito obrigada e um beijo. Vamos para de material será. Para essa peça, eu usei esses dois fios, essas duas cores de fio residual mesmo. Mas se você quiser usar apenas uma cor, eu usei porque o meu fio, esse fio lilás estava acabando, então eu misturei as duas cores. Se você tiver um rolo de fio residual ou fio prêmio, você vai usar e o fio residual ainda vai sobrar um pouco de fio, tá? E aí, você vai precisar de uma tesoura. Eu usei duas argolas articuladas para fazer a alça. Esse fecho redondo, e aí com o fecho redondo você vai precisar dessa ferramenta, que é uma chave de fenda Phillips, né? Nome, eu acho que é esse nome. Uma agulha de 5,5 eu usei, normalmente eu uso muito essa agulha de 5,5, tá? O meu fio não era muito grosso. Uma de 3,5 para ajudar nos acabamentos, ou uma agulha de tapeceiro, tá? E uma fita métrica pra você, porque aí eu vou passando as medidas conforme eu vou fazendo o vídeo, certo? E aí, caso você queira eu não coloquei nela a alça de corrente, tá? Então, aí fica a critério de vocês. Então, vamos lá ao nosso vídeo, espero que vocês gostem. Vamos lá, então, a nossa primeira videoaula deste canal. Espero que vocês gostem, tá? Essa aqui é a nossa bolsa palomita. Então, a gente vai começar... Eu tô usando um fio de malha normal, né? Como eu falei no começo do vídeo. Fio de malha residual. E ele tem bastante elastano, ó, como vocês podem ver. E a gente vai começar com as correntinhas, tá? Pra esse fio, eu vou começar com 22 correntinhas. A gente vai fazer aqui 22 correntinhas normais, tá? Chegando lá no final, eu volto aqui com vocês. Aqui, 22 correntinhas e vou fazer mais uma correntinha de subida, porque essa primeira a gente não usa. Então, a gente vai começar aqui na segunda. Mas antes de começar na segunda, eu vou medir aqui pra vocês, pra gente ver caso você queira fazer com outro fio. Então, aqui, com as 23 correntes... Ela tá dando 21 centímetros, 21,5, tá? Quase 21 centímetros. Aí, pra vocês terem uma base, caso vocês queiram fazer com outro fio, tá bom? A gente vai voltar fazendo nesse nozinho de trás, ó. Pegando nesse nozinho de trás aqui, ó, nesse segundo. Por isso que a gente faz 23, mas no final a gente vai ficar com 22 correntinhas, com 22 pontos baixos, tá? A correntinha vai ficar aqui desse lado, ó. Tá vendo? Então, sempre fazer aqui nas costas da correntinha, pegando nesse nozinho aqui. Então, eu vou fazer, chegando no final, eu volto aqui com vocês, e a gente vai ficar com 22 pontos, tá? Olha, aqui chegando no final, a gente vai esconder esse fio inicial e vai esconder atrás do nosso ponto, tá? Ó, coloca ele aqui atrás, faz o ponto baixo e esconde. Aí, ele já fica arrematado lá atrás e depois a gente só corta esse fio que ficou. Aqui, tô terminando. Final da carreira. Puxa aqui. Pra ele ficar bem certinho, tá? Vou contar, ver se deu 22. Tá? Então, aqui, ó, terminei, eu subo uma correntinha pra virar, pra gente começar com ponto meio alto. Só que ao invés de colocar nessa corrente, a gente vai colocar nessa segunda corrente. E vai fazer o ponto meio alto. Se você não sabe fazer o ponto meio alto e o baixíssimo, que vai ser o padrão dessa bolsa, eu vou deixar aqui embaixo o link com as aulas dos pontos básicos para você aprender, tá?
Mas não tem segredo, ó. Fiz um ponto meio alto e um ponto baixíssimo. Baixíssimo você puxa até o final. O meio alto você toma a laçada, insere dentro da correntinha, puxa, toma três, tem 3, né, laçadas na agulha. Em vez de puxar a segunda, a gente puxa até o final, aí o ponto meio alto, que ela vai dar o desenho desse padrão aqui. Sempre intercalando, um baixíssimo e um meio alto. Tomem cuidado para não fazer outro tipo de ponto, às vezes fazer o ponto baixo aqui, é sempre o baixíssimo. Um baixíssimo e um meio alto. Chegando no final da carreira, eu volto aqui com vocês. Sempre intercalem esses pontos e aí a gente volta quando terminar nossa carreira, tá? E terminei aqui minha última com um ponto baixíssimo. Você sempre vai saber se sua carreira está certa, se você terminou aqui, começou com ponto meio alto e terminou com ponto baixíssimo, tá bom? Então, a gente vai fazer mais uma carreirinha um ponto de subida, uma correntinha de subida. Vai virar o trabalho e vai pegar aqui, ó, nessa segunda aqui, ó. Tá? Nessa segunda corrente. Só que a gente vai começar com ponto meio alto. Tá? No outro ponto, baixíssimo. Meio alto. E baixíssimo. Não tem segredo, a gente vai fazer essa sequência de pontos. Vou mostrar o desenho aqui pra vocês. Vai ficar com o desenho assim e assim, porque vai ficar o desenho atrás, ó, desse ponto intercalando, tá vendo? Então, a gente vai intercalar esses pontos até o final da carreira. Ponto baixíssimo, ponto meio alto, até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu volto aqui com vocês, porque não tem segredo, a gente vai usar esse padrão de pontos. E cheguei aqui no final da minha carreira com último ponto com baixíssimo. Aí, sobe uma corrente e vira. Vira, a gente vai fazer a mesma coisa. Mesma repetição. Pula esse primeiro, a gente vai começar nesse segundo. Sempre contem as correntes para ver se tá certo, para vocês não errarem. Para você não errar. E repete. Ponto meio alto, ponto baixíssimo. Meio alto, baixíssimo. A gente vai subir todo o nosso trabalho, né? Vai aumentando aqui o nosso trabalho, até dar mais ou menos uns 30, 35 centímetros. No final, eu vou crescer o meu trabalho aqui. A hora que eu chegar no final, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Aqui só o tamanho se ficou no mesmo, ó, ele ficou com quase 25, pegando esse ponto aqui, 25 centímetros, tá? E aí, agora, a gente vai crescer o nosso trabalho até dar uns 35 centímetros. Prontinho, tá aqui. Ó, na minha contagem deu 31 carreiras, tá? Mas eu vou fazer aqui a medida pra quem estiver fazendo, se você optar fazer com outro fio. Ó, tá dando quase 36. Deixa eu pegar bem rente lá, 35, ó, de altura. Tá? De comprimento, né? Então, aqui agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar sempre, terminar a carreira lá em cima e dando essa parte aqui, ó, de frente, porque esses pontos são do lado direito, tá? É do lado direito, ó, esse ponto baixo aqui, do que o ponto do nozinho atrás, tá? Então, é esse ponto aqui. Então, aqui eu finalizei a minha última carreira. E aí, eu vou fazer o ponto baixo em toda a volta. Então, esse ponto aqui tem que ficar sempre pra cima, tá? Sempre quando a gente for terminar aqui, esses pontos baixos tem que aparecer na parte de cima. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu terminei com uma correntinha, tá? Igual como se eu fosse começar uma outra carreira. Então, terminou com uma correntinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos aqui, no mesmo ponto que é a nossa quina. Tá? Pra dar a virada aqui, ó, e dar uma arrumada pra ela poder virar, ok? Aí, aqui,
Depois de ter feito 2 pontos baixos, a gente vai fazer um ponto baixo na próxima carreira. Aqui. Então, vai ser sempre um ponto baixo nessa carreira onde tem esses nozinhos, né? Onde ficou o nosso desenho. E esse outro ponto na outra carreira que na verdade aqui pelas costas ele tá, pelo avesso ele tá com esse desenho aqui, tá? Então, é o avesso desse desenho aqui. Então, ó, não tem segredo. 2 aqui, 1 aqui. Eu vou fazer mais pra vocês verem. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar, ó, você pode colocar tanto aqui antes, nessa curvinha aqui, que tem o desenho do ponto, ou aqui, tá? Não tem problema, ó, pode ser aqui, e no próximo, faz aqui, ó. Nesse, eu vou fazer antes, pra vocês verem como fica. Não muda nada, tá? Ele só vai ficar antes da curvinha. Eu prefiro fazer antes da curvinha, que eu acho que fica mais bonito, ó. Não esconde tanto o desenho do ponto, tá? Esse aqui eu vou deixar e vou manter o ponto baixo antes dessa curvinha aqui. Aí, aqui eu faço na outra carreira, tá? Ajustar o ponto. Aqui. Então, não tem segredo, a gente vai dar a volta em ponto baixo em toda a volta. Chegando ali na próxima quina, eu volto com vocês, porque a gente vai fazer mais 2 pontos baixos nesse último ponto, tá? Então, só seguir fazendo essa sequência de pontos baixos, que a hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, ó, vou manter e fazer o ponto baixo aqui, tá? Lembrando, sempre pegar as 2 correntinhas, tanto a de baixo como a de cima. Não pegue somente uma ou só outra, pra não ficar buraco, tá bom? Então, tá aqui. E aqui, nesse último ponto aqui, né, que seria o primeiro aqui da aba, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Aqui é a nossa quina pra poder virar, ó. Arruma, pra ela dar essa viradinha, tá? Continua fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Essa é a nossa aba, ó, porque ela vai ficar mais retinha pra gente poder colocar o fecho, tá? Só continuar até o final, chegando no final eu volto aqui com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, aqui tá nosso último ponto da aba e da quina, pra gente fazer a quina. E aí, aqui eu vou fazer os 2 pontos baixos, ele é meio ruinzinho de entrar. Porque é o primeiro ponto da base que a gente começou. Ó, ajeita pra ela dar a viradinha aqui, se achar necessário ela ficar muito pra cá, faz 3 pontos, tá? E aqui eu já vou fazer toda a volta aqui em ponto baixo. Aqui é mais fácil por conta do desenho. Deixa eu arrumar meu fio aqui. Ó. Tá vendo? Aí, a gente vai inserir em cada buraquinho desses. Eu vou fazer com vocês, ó. Aí, eu vou inserir aqui. Aqui tem 2 pontos. Fazer ponto baixo. Deixa eu desmanchar. Fazer de novo. Fazer ele mais soltinho pra ficar aqui, né? Não ficar muito... Não ficar repuxado. Aí, aqui, o próximo ponto eu vou colocar aqui, ó. No próximo buraquinho aqui, ó. Esse aqui. Próximo aqui. E assim, sucessivamente até o final da carreira. Ó, tá vendo que aqui ficou dobradinho? Daria até pra pôr 3 pontos aqui, pra ela ficar bem retinha, igual essa daqui, ó. Mas eu vou deixar assim mesmo. Mas se vocês quiserem, daí desmanche e faz 3 pontos ali na quina, tá? E aqui, ó, não tem segredo, vou continuar o ponto baixo em toda a volta, pra ficar um acabamento melhor. Quando chegar na quina, faz 2 pontos e continua. Mas chegando no final aqui, eu volto com vocês pra gente fazer juntas.
Prontinho, eu cheguei aqui no final. Aqui, ó, tá vendo? E aqui a outra parte. Eu gosto de fazer o ponto baixo aqui pra ficar certinho, ficar igual a aba, tá? Aí, o que que a gente vai fazer, ó? Vou fazer aqui na trancinha mesmo, 2 pontos baixos, que é a outra quina. Só 2 pontos baixos aqui na quina, tá? E depois, um ponto baixo, deixa eu virar aqui, um ponto baixo em cada trancinha dessa, ó, tá? Em cada trancinha dessa, um ponto baixo. Dá uma arrumada. E vamos fazer até o final. Cheguei aqui no final, ó. E aí, o que acontece? Aqui tem 2 pontos baixos já. Eu vou fazer só mais um ponto baixo aqui. Tá? Vou cortar o fio, meu já tá cortado aqui. Corta o fio. Puxa ele até o final e a gente vai fazer aqui aquela trancinha que a gente faz de... esqueci o nome. Pra imitar a trancinha, ó. Pega aqui, deixa eu fazer mais devagar pra vocês verem. Pra quem não sabe ainda fazer, né? Então, terminou aqui, puxou o fio até o final, você vai introduzir a sua agulha de trás pra frente do ponto, vai puxar o fio, ele vai lá pra trás, tá vendo? E aqui, ó, eu tenho que imitar essa trancinha aqui, né? Então, eu vou conseguir imitar como? Fazendo ela pra cá, ó. Né? Colocando ela aqui pra dentro. Aí, eu insiro de trás pra frente desse ponto aqui e puxo o meu fio. Ele vai ficar exatamente igual, ó. Aí, o nosso trabalho fica perfeito, que não dá pra saber como a gente começou e onde a gente finalizou nossa peça, tá? Então, ele vai ficar aqui por trás. E agora, a gente vai esconder o nosso fio. Sempre passar por dentro desse nozinho aqui. Então, eu vou pegar a minha agulha mais fina. Aí, eu consegui fazer com essa. Mas eu gosto sempre de fazer com a mais fina. Deixa eu pegar ela, peraí. Agulha mais fina ou uma agulha de tapeceiro. E a gente vai esconder o fio aqui. O que que eu gosto de fazer? Sempre imitar o ponto que tá aqui, tá vendo, ó? Se eu colocar ela aqui pra baixo, eu já sei que o fio vai sair daqui. Então, se você quer deixar sua peça ainda mais bonita, que não dê pra ver onde começou nem terminou, o que que a gente pode fazer? Pegar esse fio e puxar ele lá pra frente. Eita, olha como ele fica. Tá vendo? Pra baixo, igual esses daqui, ó. Esse daqui, ó. Então, ele fica que você não sabe, né, qual que terminou e qual finalizou aqui. E aí, eu puxo ele pra dentro aqui dessa correntinha. Aí, eu puxo pra, ó. Pode puxar um pouquinho mais, ele fica tipo igual um ponto baixo. E aí, vai puxando ele por dentro aí, agora escondendo ele por dentro dos pontos. Vou esconder até esse quarto ponto. Quem preferir costurar, pode costurar. Quem preferir colocar um pouquinho de cola, eu às vezes coloco um pouquinho de cola aqui, tá? E corto, o que que eu faço? Coloco a cola, corto, pode ser rente mesmo, ó, tá vendo que ele ficou aqui? Eu puxo um pouquinho pra esconder. Aí, a cola vai pra dentro e não dá pra ver também, ó. Fica com acabamento melhor também, tá? E assim ficou o corpo da nossa bolsa palomita. Então, ó, vou fechar ela aqui. Olha como ela fica maiorzinha por causa do ponto baixo. Fica linda demais. Agora, a gente vai fazer as laterais, tá? E vou ensinar a fazer a alça também. Vou medir aqui pra saber quanto que deu. Deixa eu colocar ela de frente, lembrando que essa parte é a frente dela. Ó.
Deu quase 38, 38 centímetros, que eu tô com a fita bem esticada, ó, 38 centímetros, tá? Então, tá ótimo, realmente eu faço de 35 a 40 centímetros. Agora, a gente vai fazer a nossa lateral, as duas laterais, lembrando, a primeira lateral a primeira lateral a gente corta, e a segunda lateral a gente não corta, tá? Aí, aqui, eu vou arrumar ela certinho pra saber onde eu vou querer. Mas aí, ela fica estilo carteira, pelo tamanho que ficou aqui, né? Mas dá pra fazer maior e colocar até o final. Tem cliente que prefere que ela fique até o final aqui, só que aí teria que pôr botão. Mas a gente vai fazer o fechamento aqui com um outro fecho, que eu mostrei no início do vídeo lá pra vocês. Então, bora pra fazer a lateral. E aí, a primeira parte a gente corta, a segunda parte não corta, porque a gente vai fazer a costura em toda a volta da bolsa.